é inútil. É isso o que o livro de Eclesiastes repete incontáveis vezes. Capítulo 1, versículo 2 a 11. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre ocorram para lá. Para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Dá uma olhada na depressão que o livro de Eclesiastes começa. Nossa, como que você consegue começar um livro desse, buscar a sabedoria, de Deus e lidar com tudo isso já de começo? Acreditem, existem muitas lições em Eclesiastes que a gente pode aproveitar. Lições essas que talvez muitas igrejas não ensinam. E a gente vai começar com essa primeira lição, de que tudo é inútil. Então ele vem aqui te desafiar. Será que tudo é inútil? Será que nada importa nessa vida? No livro de Eclesiastes a gente vai ter dois elementos aí. Um elemento é um elemento crítico. O outro elemento, ele vai juntar essas informações desse crítico e vai tentar fazer uma resenha, fazer um apanhado e descobrir qual que é a verdade. Se de fato tudo é inútil. Aqui a gente já consegue perceber que a gente tem que ler a Bíblia antes de Nietzsche. Nietzsche é o famoso filósofo que trouxe o niilismo para a gente, onde nada importa, nada é relevante, moralidade não existe, Deus não existe. De que a gente está aqui como seres biológicos, com um fim, e que simplesmente nada importa. A gente nem precisa ler Nietzsche para entender o niilismo, para entender essa realidade, que filósofos do século XIX, como Nietzsche, já promoviam. A gente pode ir lá para Salomão, em Eclesiastes. Eclesiastes já propõe a ideia de que nada importa e de como a gente pode combater essa ideia, de como a gente pode refutar essa ideia. Inclusive, eu acho que o livro de Eclesiastes foi feito para ser refutado. Ele queria ser refutado. O crítico apresentava suas ideias, mas existia um outro lado que rebatia essas ideias. Ele fala ainda, no final do capítulo 1, que até a sabedoria é inútil. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Ele traz essa ideia, de que o conhecimento e a sabedoria podem te trazer um pouco de sofrimento, afinal você vai conhecer mais coisas, você vai saber da realidade das coisas de fato. Imagina uma pessoa que não tem conhecimento de que no seu bairro existem muitos assassinatos violentos. A pessoa não tem conhecimento desses assassinatos, ela simplesmente não sabe o que está acontecendo. Ela vive talvez numa bolha e não sabe o que está acontecendo. Essa pessoa talvez seja mais feliz do que a pessoa que realmente saiba o que está acontecendo. Mas existem muitos problemas com essa ideia. Apesar dessa pessoa ser mais feliz, ela desconhece a realidade. E se em algum momento ela sair de casa, ela sair dessa bolha, ela pode enfrentar problemas. A gente vai ali para Eclesiastes, capítulo 2, versículo 17 ao 21. Ele menciona que até o trabalho árduo é inútil. Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento.
Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei com o meu trabalho e com a minha sabedoria, debaixo do sol. Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol. Pois um homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Alguns podem pensar isso, que é uma injustiça você não poder usufruir de todas as suas realizações e todas as suas obras. Muitos milionários, bilionários deixam heranças gigantescas e eles não usufruem, às vezes, dessa grande herança. Eles deixam para os filhos. Mas aqui você deixa um legado. É importante a gente entender isso. Que é importante você deixar um legado. Você deixa um legado para as próximas gerações. Que homem que, ao se deparar com a realidade, pensa: eu não quero que a próxima geração seja melhor do que a minha. Esse homem é um tolo, porque outras pessoas, os seus antepassados, os seus ancestrais, lutaram muito para deixar o mundo desse jeito, o mundo do jeito que é agora. Essa geração, a nossa realidade de hoje, século XXI, é muito, infinitamente melhor do que a realidade que era enfrentada, por exemplo, na Idade Média, ou no Império Romano, ou no êxodo do Egito dos judeus. A nossa realidade é muito mais farta, muito mais abundante. A gente tem que agradecer os nossos antepassados. Sem o trabalho deles, a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui, por exemplo, conversando sobre a Bíblia. Talvez a gente estaria numa mina de carvão ou, sei lá, construindo uma pirâmide no Egito, escravos, eunucos, né? Quantas pessoas já passaram por realidades, por gerações, por tempos e eras onde elas não tinham nada para comer. E hoje a gente tem coisas para comer, graças aos nossos antepassados. Portanto, que a gente tenha esse desejo, essa vontade de deixar uma geração melhor, deixar uma realidade melhor para as próximas gerações, que os nossos filhos tenham um legado melhor do que o nosso. A gente tem que esperar mais das próximas gerações. Ele diz aqui que a sabedoria é inútil. Ele tenta te desafiar. Ele não quer dizer necessariamente que a sabedoria é inútil. Ele quer que você pense: será que sabedoria é inútil? Se sabedoria é inútil, por que a gente está conversando aqui? Por que a gente está lendo a Bíblia? Por que isso está escrito na Bíblia, inclusive? A Bíblia é um berço de sabedoria. É um antro de sabedoria. A gente tem muito conhecimento e sabedoria na Bíblia. Por que a gente estuda a Bíblia? Por que a gente se questiona, inclusive, se alguma coisa nesse mundo importa? É por conta da sabedoria. A sabedoria é a mãe da felicidade, é a mãe do amor. A sabedoria está no cerne de todas as coisas generosas e boas do nosso mundo. Então não, a sabedoria não é inútil. A gente não pode cair nessa. Se desafiem. A gente às vezes tem que lidar com ideias que vão contra as nossas ideias. Ideias que não são aderentes aos nossos gostos. Ideias que são completamente contrárias às nossas visões de mundo. A gente tem que saber lidar com essas ideias. E eu acho que o livro de Eclesiastes ele faz isso muito bem. Porque ele te entrega uma ideia completamente contrária ao que a gente sabe da Bíblia. Inclusive do livro anterior a Eclesiastes, Provérbios. Provérbios traz a ideia de uma pessoa que quer buscar sabedoria, que sabe que o bom fruto que sabe que a boa árvore vai dar os bons frutos, que a má árvore vai dar os frutos ruins. Eclesiastes já parece ser um homem de meia idade, né? Um homem de meia idade que está ali nos 50, 60 anos e sabe que nada importa, talvez realizou algumas coisas na vida, mas não sabe do que esperar para o resto da própria vida, né? Acha que ali já acabou, mas não acabou. Olha, se você chegou até aqui no vídeo, eu tenho certeza de que você valoriza
essa conversa que a gente tem com Deus. Eu sei que você valoriza a Bíblia, eu sei que você valoriza a espiritualidade e as lições que a Bíblia pode nos ensinar. Então, por favor, considere se inscrever no canal, considere deixar o joinha e comentar. Compartilhe esse vídeo com mais alguém que você acha importante. Esse vídeo pode ser muito necessário na vida dessa pessoa. Muito obrigado, agradeço de coração esse carinho. Aí a gente vai agora para Eclesiastes, capítulo 7, versículo 15. No versículo 15, ele diz: Nesta vida, sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruir a você mesmo? Então ele quer dizer aqui também, te desafiando. Existem pessoas que fazem muito bem na vida, mas têm finais trágicos. Jesus Cristo, inclusive, é um exemplo disso. Jesus Cristo só teve boas obras. Se a gente vai para o livro de João, a gente vê um questionamento de Jesus, inclusive. Jesus questiona os fariseus. Ele pergunta para eles: por quais boas obras você quer me condenar? Será que é por conta dos milagres que eu fiz? Será que é por conta da multiplicação de pães? Será que é por conta das ressurreições que eu fiz, que eu realizei? Será que é por conta do aleijado que tinha a mão atrofiada que eu curei? Será que é por conta dessas obras que você quer me punir? Então ele joga na cara dos fariseus a verdade. E sim, Jesus teve um final trágico. Mas, por um outro lado, Jesus recebeu a salvação e nos deu a salvação. Jesus realizou o seu objetivo, realizou o seu grande sonho de salvar a humanidade. Ele fez isso. Então Jesus foi premiadíssimo pelo sofrimento. E às vezes sim, às vezes a gente vai observar pessoas que fazem coisas boas e não têm finais felizes. Da mesma forma, a gente vai ver pessoas canalhas que acabam se beneficiando, mas pode ter certeza que no juízo final as coisas vão se acertar. Você deve estar se perguntando agora: nossa, mas quanta depressão, quanto questionamento. É um livro um pouco depressivo mesmo, né? O livro de Eclesiastes. Se você não entende o que ele quer dizer com isso, ele quer que você se desafie, ele quer que você pense, ele quer que você contra-argumente. Se Satanás colocar coisas na sua cabeça, você tem que ter as armas, as ferramentas, o escudo para se defender de Satanás. Você tem que ter raciocínio lógico. Você tem que aprender a pensar. Você tem que aprender a ler a Bíblia certinho para poder rebater esses argumentos. Da mesma forma como Jesus fez no Evangelho, quando ele foi tentado. Em Mateus capítulo 4, Jesus é tentado de 3 formas. A primeira forma, Jesus é provado a partir da fome dele. Jesus estava morrendo de fome. Jesus estava 40 dias já jejuando no deserto. Chega Satanás e pede para ele transformar algum grupo de pedras ali em pão. Mas ele sabe que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. A segunda tentação, Jesus é tentado a pular de um penhasco e imaginar que anjos vão o carregar, vão salvar daquele penhasco, daquela queda. Satanás o provoca com isso, mas Deus sabe que ele não pode provar, ele não pode colocar Deus à prova. Jesus sabe muito bem disso e é isso que ele faz. E a última aprovação é uma aprovação de adoração. Então Satanás quer que Jesus o adore. Por isso fala que todo aquele reino seria dele se ele o adorar. Mas Jesus sabe que ele só pode adorar a um Deus, o Deus dos exércitos, o Deus que está lá em cima, e não Satanás. Satanás, assim, foge. Então a gente consegue perceber aqui que a gente vai ser tentado. A gente sabe que, às vezes, a gente não tem como rebater as coisas. A gente vai lidar com o mal, a gente vai lidar com questionamentos ruins, mas que a gente tem que rebater esses questionamentos. A gente tem que entender de onde vêm esses questionamentos. E, às vezes, também, a gente tem que lembrar que a gente, às vezes, não vai conhecer o sentido. Aqui ele fala: nesta vida sem sentido eu já vi de tudo, um justo que morreu, apesar da justiça, e um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade.
A gente não sabe, a gente desconhece nosso sentido às vezes. A gente tem que entregar esse sentido, esse propósito a Deus. A gente não sabe às vezes, a gente não sabe qual é o nosso propósito. Entregue a Deus. Pergunte para Deus, qual que é o meu sentido nessa vida, meu Deus? A gente vai agora para Eclesiastes 9, do versículo 13 ao 18. Aqui a gente começa a trazer o segundo ente, o segundo elemento, o elemento que consegue lidar com as críticas e consegue fazer um suco com toda aquela crítica e obter a sabedoria. E ele determina que existe sim o valor da sabedoria. O valor da sabedoria. Também vi debaixo do sol este exemplo de sabedoria que muito me impressionou. Havia uma pequena cidade de poucos habitantes, um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade vivia um homem pobre mas sábio, e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Por isso pensei, embora a sabedoria seja melhor do que a força, a sabedoria do pobre é desprezada, e logo suas palavras são esquecidas. As palavras dos sábios devem ser ouvidas com mais atenção do que os gritos de quem domina sobre tolos. A sabedoria é melhor do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa. Então ele entende que a sabedoria é sim fundamental. Ele aqui está rebatendo o primeiro crítico e dizendo, sim, sabedoria importa. Sabedoria importa muito. Inclusive, a sabedoria é muito mais importante do que armas de guerra. A sabedoria do pobre é mais importante do que o domínio de um rei. Através da sabedoria, a gente consegue obter a bondade, a generosidade. Aqui está escrito que Deus lembrou. Apesar do pobre não ter sido lembrado pela sua sabedoria, né, aqui fala, ora, naquela cidade vivia um homem pobre mas sábio, com sua sabedoria ele salvou a cidade. No entanto, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Pode ter certeza de que Deus lembrou. Deus lembrou da sabedoria do pobre. Deus está com o pobre. Deus sabe da importância da sabedoria. E ele não vai se esquecer. E é para ele que a gente tem que ser sábio. É através dele que a gente tem que ser sábio. Em Eclesiastes 11, versículo 1 a 14, mais um argumento a favor da sabedoria. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte. Onde cair, ficará. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então aqui ele traz novamente a sabedoria de volta. A sabedoria importa sim, rebatendo o primeiro crítico. Ali no versículo 4 ele traz a ideia de que quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Ele diz o seguinte, que não adianta você só ficar observando as coisas, você precisa agir. Sabedoria está em agir, está na atitude de você realizar suas obras. De você, se você quer determinado objetivo, que você cumpra um primeiro passo desse objetivo no dia de hoje. Não fique só observando, não busque o perfeccionismo. O perfeccionismo, né, é a ideia de que você tem que buscar um momento perfeito, da forma perfeita. Não, esqueça isso. Isso aí é só uma publicidade para procrastinação. Perfeccionismo é puramente procrastinação. É uma forma de você procrastinar, porque você nunca age de fato. Né? Então não fica observando o vento. Né? Vai lá e planta. Não fica olhando para as nuvens, vai lá e colhe. E aí em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 ao 13, lembre-se do seu Criador, nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis, e se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando
os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, quando pararem os moedores, por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Então ele traz o homem de meia-idade. O crítico é basicamente um homem de meia-idade. Um homem de meia-idade que já não se importa mais, porque talvez já realizou todas as coisas que fez. Salomão, por exemplo, Salomão, em sua meia-idade, talvez tinha realizado muitas coisas. E ele se questionava, para que eu tô nessa vida? O que importa? Eu já realizei tudo, já tive filhos, já construí o templo, já fiz várias obras. O que tem para mim agora? E se a gente olhar para a realidade de hoje, a gente vê que existe a crise de meia-idade, né? A gente conhece a crise de meia-idade porque é normalmente um momento da vida onde a gente já conquistou muitas coisas ou já atingiu muitas coisas e não sabe o que esperar da vida, já não tem muita motivação, diferente de um jovem que tem muitas coisas a realizar, então está muito animado pelo que pode vir. E diferente também de um senhor de idade, de 70, 80 anos, que já viveu tudo, já pode ser grato e quer viver a vida, porque existem poucos anos restando. Então essa é a diferença. E talvez essa é uma das grandes mensagens do livro de Eclesiastes. Né? Um homem de meia-idade, se prepare para quando você estiver nos seus 50 anos. Busque Deus já no começo. Busque Deus na sua juventude, com 20 anos. Ensine os seus filhos já a buscarem Deus, a lerem a Bíblia. Talvez essa seja uma das mensagens de Eclesiastes. E por último, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 a 14, ele diz que ele vai julgar. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido. Seja bom, seja mal. Deus vai te julgar. Deus vai julgar você. Existe essência no mundo. Você está aqui com um propósito e você deve cumprir o seu propósito. E Deus vai te julgar no final. Tá aqui a importância da vida, tá aqui o significado da vida. Existe sim propósito para você. Você só tem que entregar ele a Deus.